O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou com a imprensa depois que foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga exportação ilegal de madeira. Salles disse que a operação foi exagerada e desnecessária e que o inquérito da Polícia Federal induziu o Supremo Tribunal Federal, abre aspas, a um erro. Quem autorizou as buscas no Ministério do Meio Ambiente e a quebra de sigilo de Ricardo Salles foi o ministro Alexandre de Moraes. O repórter Galton Sé acompanhou tudo de Brasília e tem os detalhes para a gente ao vivo. Galton, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele disse que foi pego de surpresa com essa operação hoje da Polícia Federal, negou que tenha ocorrido ali qualquer tipo de irregularidade nessa exportação de madeiras do Brasil para os Estados Unidos e também para a Europa. E como você bem disse, ele classificou então essa ação hoje da PF como desnecessária e exagerada. Essa classificação feita por Ricardo Salles é que essas pessoas que são consideradas suspeitas, na visão do ministro, sempre estiveram à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos. Vale a gente pontuar que hoje foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, alguns aqui em Brasília, outros em São Paulo e também lá no estado do Pará. Aqui em Brasília, a PF esteve no gabinete do ministro, portanto lá no Ministério do Meio Ambiente, no apartamento funcional de Ricardo Salles e também agentes da PF foram ao IBAMA vasculhar ali em busca de alguma prova. Em São Paulo estiveram no apartamento pessoal do ministro Ricardo Salles e lá no estado do Pará foram aquele gabinete que foi montado justamente por Ricardo Salles lá no estado do Pará. Ele que teve, inclusive, o celular hoje apreendido por conta dessa operação. Operação que foi autorizada, como você bem disse, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Ricardo Salles e determinou também o afastamento de 10 agentes públicos do Ministério do Meio Ambiente e também do IBAMA. Entre essas pessoas que foram retiradas do cargo justamente para não contaminar a investigação está o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Segundo esse inquérito, essas pessoas são suspeitas de terem facilitado a exportação de produtos florestais sem a devida autorização. Bom, Salles ele deu uma entrevista após essa ação, disse que já conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre essa questão, explicou do que se trata esse inquérito e, na opinião de Ricardo Salles, ele diz o seguinte, abre aspas, não há substâncias em nenhuma dessas acusações, fecha aspas. Vamos ouvir agora um trechinho dessa entrevista de Ricardo Salles negando essas acusações. Esse inquérito, o pouco que sabemos, que eu não tive acesso ainda, ele foi instruído de uma forma que acabou levando o ministro relator, induzindo o ministro relator a erro, induzindo justamente a dar a impressão de que teria havido, possivelmente, uma ação concatenada de agentes do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente para favorecer ou para fazer destravamento indevido do que quer que seja. Essas ações jamais, repito, jamais aconteceram. O Ministério sempre, o IBAMA da mesma forma, sempre procurou agir de acordo com as regras, com bom senso, com equilíbrio, e isso ficará demonstrado nos autos do inquérito conforme eles forem instruídos. O ministro do Meio Ambiente também falou sobre a relação entre essa operação e uma denúncia feita pelos Estados Unidos. Segundo Salles, a questão não passa de burocracia técnica. Essa questão dos Estados Unidos foi uma carga, aparentemente, até onde eu sei, também eu não sei do detalhe, foi uma carga que foi exportada e quando chegou aos Estados Unidos, eles pediram documentos que não constavam. A presidência do IBAMA entendeu, analisando o caso concreto, que a regra que estava sendo invocada era uma regra que já deveria, naquela altura, ter sido alterada, e dessa forma técnica, aparentemente, agiu. Agora, as informações, os dados, nós só vamos poder responder quando tivermos acesso ao inquérito. Bom, a Embaixada dos Estados Unidos informou que está ciente da situação atual e que confia nas instituições democráticas do governo brasileiro. Ainda disse que a cooperação ambiental com o Brasil é profunda e multifacetada. Sobre as investigações em andamento, a Embaixada esclareceu que faz parte da política não comentar sobre o assunto.